Bom, galera, voltando à nossa última aula, hoje eu vou estar passando para vocês o menu usuários. Na última aula a gente tinha visto aqui o menu site, hoje a gente vai estar tratando sobre o menu usuários. Tecnicamente, como que ele funciona, galera? Aqui nesse gerenciador de usuário, eu vou ter como estar criando usuários diferentes para o nosso back-end, no caso do nosso painel de controle. Como que isso funcionaria? O nosso Joomla ele já vem por padrão um usuário, que seria o superusuário. Esse superusuário, assim que você instala o Joomla, já vem com ele. A partir daqui, ó, superusuário, eu vou entrar nele só para vocês entenderem. Ele tem acesso, ó, superusuário, ele tem acesso a todos esses atributos aqui, ó. Então, o que isso significa? Ele tem acesso total ao site. Quando eu crio um novo usuário aqui no caso, eu tinha criado um teste aqui, eu vou até excluir ele só para vocês entenderem. Eu vou criar um novo usuário só para vocês verem como que isso vai funcionar. Aqui quando eu clico em novo para criar um novo usuário, ele vai pedir alguns detalhes da conta, como nome, nome de usuário, senha, e-mail, esses dados. Essas configurações básicas aqui seriam a configuração do editor do site, do fuso horário. Então, assim, você pode deixar como padrão mesmo. E aqui, que seria uma das partes mais importantes, que é onde a gente vai estar definindo os acessos para esse usuário, no caso. Por exemplo, esse usuário tem um superusuário e vai ter um novo usuário chamado editor. Esse usuário editor, o que ele vai poder fazer no nosso back-end? O que ele vai poder estar acessando no nosso painel de controle do Joomla? Então, essas definições você consegue fazer aqui por esse grupo de usuários e atributos. Por exemplo, você pode estar dando acesso para ele aos todos os arquivos registrados por outros usuários. Você pode estar dando um acesso a ele como autor, no caso, para estar criando matérias, e também como editor. Simplesmente você só precisa marcar aqui quais ações você quer estar dando para esse usuário. Em seguida, clicando em salvar e fechar, você já vai ter criado um novo usuário para o seu painel de controle. Aí simplesmente ele só precisa sair do nosso painel de controle aqui no caso, né? Dar um logout aqui e relogar com o usuário dele, no caso o usuário e a senha dele. Então assim, é bem tranquilo, não vai ter assim, mistério nenhum para estar criando novos usuários, vai depender muito da sua necessidade. Tem um outro painel aqui que eu vou estar passando para vocês, que seria esse gerenciador de grupos. Como que ele funciona? Vou abrir ele aqui só para vocês verem. No nosso back-end, ele já vem com alguns grupos já pré-configurados, como público, manager, administrator, entre outros aqui. Eu tenho por si, eu consigo estar criando novos grupos para o Joomla. Eu vou estar criando aqui só para vocês entenderem melhor. Vou colocar o nome aqui desse grupo de criação de slide para o site, por exemplo. Vou salvar e fechar. Beleza. Então, reparem que agora o grupo foi salvo com sucesso. Então, além desses daqui, tem mais um grupo aqui, ó, criação de sites para usuários. Então, a partir disso, na minha aba aqui de usuários, eu consigo estar delimitando mais esses grupos para o meu usuário no caso. Por exemplo, aqui o meu super admin, super user no caso, ele já tem acesso a todos. Mas no momento, ó, já apareceu para ele acesso a esse grupo de usuários que eu criei, ó, esse grupo criação de slides para o site. Então, assim, dependendo da sua necessidade, é aconselhável você estar criando grupos. Se for um trabalho único, beleza, mas se for um trabalho corporativo, já é indicado você estar criando grupos, e em seguida está criando níveis de acesso, de visualizações, está determinando cada usuário o tipo de acesso que ele vai ter. Então agora eu vou passar para vocês esse gerenciador de níveis de acesso, explicar como que ele funciona. Eu vou entrar aqui só para vocês entenderem melhor. Esse gerenciador de níveis, deixa eu voltar aqui.
ele funciona basicamente da mesma forma que do grupo, aqui no caso. Eu simplesmente consigo vir aqui, ó, e tá criando níveis. Por exemplo, eu vou criar um nível chamado Master, ou um nível editor-chefe, por exemplo. E esse nível editor-chefe vai ter acesso a Manager, no caso. Ele vai poder ter acesso a tudo que os autores digitar, e na parte de edição também ele vai ter acesso, e toda a parte de publicação ele vai ter acesso. Então, quando eu determino isso, clico em salvar e fechar, o que na verdade eu estou fazendo? Eu estou determinando o nível de cada acesso, onde simultaneamente eu vou estar colocando o grupo, e desse grupo eu vou estar determinando qual usuário vai ter acesso a isso. Então, assim, uma coisa acaba ligando a outra, na verdade. E tem aqui também essa telinha chamada de e-mail em massa. Vou estar entrando nela aqui só para vocês entenderem. Esse e-mail em massa é bem interessante porque eu tenho como estar selecionando aqui, ó, por exemplo, eu vou enviar esse e-mail em subgrupos, como se fosse um HTML mesmo, para grupos de usuários. Por exemplo, se eu quero mandar para todos os que estão no meu grupo de usuário de edição, no caso editor aqui, por exemplo, ou então se eu quero mandar para toda a parte de administração desse site, ou então para todos os super usuários, ou então para todas as pessoas que estão registradas no site. Então, a partir daqui eu consigo estar mandando uma mensagem em massa para todas as pessoas simultaneamente, através do botão enviar e-mail. Quando eu clico aqui, simplesmente ele vai começar a estar enviando essas mensagens em massa para todas as pessoas que eu selecionar no meu grupo de usuários, no caso. Eu vou estar clicando aqui em cancelar, simplesmente como a gente está local, não tem como a gente estar fazendo esse teste no momento. Mas aqui, deixa eu passar mais uma vez para vocês. Então, assim, basicamente essa telinha de usuários seria o gerenciador de usuário, onde você cria usuários para o seu painel, o gerenciador de grupos, que é onde você cria funções para cada usuário. Então você cria a função e a partir daí você determina qual usuário vai estar utilizando. E temos também o gerenciador de níveis de acesso, que é onde você está dando acesso a determinados grupos e a determinados usuários, no caso. E por último, a gente tem aqui o nosso e-mail em massa, que é muito importante, que a gente pode estar passando e-mail de forma coletiva e dinâmica, agilizando até mesmo o nosso trabalho. Bom, galera, nessa aula era mais isso mesmo, era mais uma conversa e também passar para vocês sobre essa telinha de usuários. Eu peço desculpa, eu estava meio ausente do site aqui no caso, mas voltei ativo aqui agora. Então, assim, próxima semana provavelmente vou estar gravando mais uma videoaula. Eu vou estar passando já para a parte de menus. Essa é uma parte importante a gente saber, porque na verdade é o que a gente vai estar utilizando em todo o nosso site, né? Porque se olharmos aqui o que temos até agora, temos apenas o template do Joomla aqui, com as configurações tudo bonitinho, mas a gente não chegou a mexer ainda em nada disso. Então, assim, na próxima aula a gente vai estar tratando sobre menus. Espero que vocês gostem. Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado e tenham um ótimo dia. Valeu!